pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula número 153. Vamos trabalhar a esquete teatral, né? Verificar esse nome, que parece aí que não é tão, né? Mas é muito conhecido, né? Ok? Lembrando vocês de acessar o Classroom, não esqueçam lá. Terceiro trimestre, não é verdade? Não esqueçam de fazer as avaliações, deixar tudo em ordem. Se pensarmos bem, temos o quê? Né? Um mesinho, diríamos, de aula, tá acabando aí. Então é preciso aí verificar todas as notas, converse com seu professor, veja lá o que está faltando e deixe tudo em ordem, ok? Vamos lá então para os nossos objetivos? Comigo lá. Objetivo da aula: reconhecer as características do gênero esquete teatral, identificar diferentes formas de manifestação do esquete em ambientes diversos. Muito bem. Então, gente, quando nós falamos em esquetes, pensamos assim, nossa, mas o que é isso? Não é verdade? É algo muito conhecido da gente. Quem que não conhece o Zorra Total, não é verdade? Já ouviu falar nos Trapalhões, vocês são novinhos aí, né? Da época lá de 70, 80, então muito conhecido ali. Então vamos verificar a definição lá? Esquete é uma peça de curta duração, geralmente de caráter cômico, produzida para teatro, cinema, rádio ou televisão. O termo em inglês com o mesmo significado é sketch. Cada sketch tem cerca de 10 minutos de duração. Os atores ou comediantes possuem forte capacidade de improvisação. Os temas para os esquetes são variados, mas geralmente inclui paródias sobre política, cultura e sociedade. No Brasil, o Zorra Total, um seriado exibido por um canal de televisão, é exemplo de esquetes. O antigo programa Os Trapalhões, formado pelos comediantes Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, e que fez muito sucesso nas décadas de 1970 a 1990. E outro exemplo do formato ali, ok? Bom, então veja aqui, quando nós falamos ali nos Trapalhões, no Zorra Total, Porta dos Fundos, Parafernália, são tudo aqui que, né, fala, nossa, eu conheço, eu sei, já ouvi falar, eu já vi, eu gosto muito ali das personagens, então é algo assim do nosso meio mesmo, né? Então o nome parece assim que não é tão conhecido, para alguns, né, que nunca ouviu falar, mas já sabe que é algo que está inserido ali no nosso meio. Então vamos lá, atividades, vamos pensar um pouquinho lá. O que é um esquete? Vamos lá? Com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinhos? Claro, né, professora? Esquete, né? Encenado, aquele curtinho, de 10 minutos, de improvisação, não é verdade? Então, vamos lá. O que é um esquete? É um termo utilizado para se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas, geralmente cômicas e com menos de 10 minutos de duração, né? Então, é algo assim rapidinho. O pessoal vai lá, né, encena, improvisa umas falas, uns gestos, as vestimentas e a gente se diverte também e às vezes até mesmo ganha conhecimento devido a algumas coisas que a gente acaba questionando, né? Então, bem interessante isso. Esquete é uma peça de curta duração, geralmente de caráter cômico. O que será isso, caráter cômico? Vamos pensar um pouquinho? Então, ali, o nosso quiz com você. As palavras destacadas referem-se a ou ao. A. Uma história onde um herói enfrenta uma série de obstáculos, exibindo coragem ao enfrentar situações que fogem ao cotidiano. B. Gênero artístico que diverte e estimula o riso por seus elementos cênicos, que envolve a comicidade, a mímica e o ridículo. C. É um gênero que é utilizado para criar a maior tensão possível entre os espectadores. O que será que é? Né? Então, pense no que a professora falou, lembra do Zorra Total, dos Trapalhões, do Porta Aberta ali. E agora é com vocês, Porta do Fundo, né? Vamos lá, com vocês. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Lembraram ali, né? Então, vamos lá. O que é um caráter cômico? O nome já está dizendo cômico, né? Gênero artístico que diverte e estimula o riso por seus elementos cênicos, que envolve a comicidade, a mímica e o ridículo, né? Ou seja, a gente se diverte. Na é verdade, a gente acha engraçado o que eles falam, é bem legal ali, perfeito? Com a internet, o humor de sketches ganhou um novo fôlego, misturando-se com outros formatos de humor, legando ao público brasileiro canais de sucesso do YouTube, como Parafernália e principalmente o Porta dos Fundos, internacionalmente como programas de sketches. Podemos destacar o americano Saturday Night Live, no ar há mais de 3 décadas, e o britânico Monty Python Flying Circus, sucesso dos anos de 70 e 80. Então veja que nós temos muitas esquetes aí que elas vieram já faz anos e estão aí, o nome ainda faz valer, faz sucesso, estão presentes aí, é só a gente ir lá. Vamos lá no YouTube, vamos lá no Google e pesquisem, né, sobre essas esquetes aí, saber mais sobre elas, não é verdade? Há muito falado aí, que é o nosso Porta dos Fundos lá, muito falado, né? Até teve cenas que aconteceram, então o nome está sempre conhecido ali. Os Trapalhões, por mais que já foi, que é da década de 70, 80 e 90, mas também hoje ainda se ouve falar muito Didi, Mussum, está presente nas nossas propagandas aí. Então são nomes que estão aí. Então temos aqui algumas imagens para lembrar um pouquinho ali, né? Então temos ali
né? O Monty Python Fly Circus, temos ali o Saturday Night Live. Então vejo ali o pessoal disponível, né, para vocês verificarem mais, baixem lá, visualizem, se interem mais desses sketches aí. Atividade 2. Vamos lá mais um pouquinho? Então lá, qual a finalidade de um sketch teatral? Para que serve? Agora com vocês. Já sabemos, né? Para se divertir também, não é verdade? Então, a gente gosta ali de sorrir, de se sentir feliz nos momentozinhos ali das nossas personagens, fazendo cenas cômicas ali, sátiras pra gente, não é verdade? Então lá, qual a finalidade de uma esquete teatral? Então vamos verificar. Esquete é um pequeno fragmento de um texto de atuação intensa, podendo ser utilizada uma vertente cômica ou trágica, como em uma peça teatral. Os atores ou comediantes possuem forte capacidade de improvisação. Nossa, nós temos muitos nomes, né, que eu vou dizer, da Globo, porque sempre estão aparecendo, a carinha deles sempre está presente ali na telinha. Então, nós conhecemos, a gente olha ali e fala, olha aquele do Zorra Total, olha aquele lá dos Trapalhões que já se foi, ou aquele que é ainda do Dedé, e assim sucessivamente, né? Então, sempre ali marcadinho. Algumas definições de esquete encontradas são apresentadas a seguir, porque elas já nos dão algumas características básicas desse gênero. 1.
Pequena cena de revista teatral ou de programa de rádio ou televisão, quase sempre de caráter cômico. Seria identificado em Portugal também pelo termo rábula. 2. Esquete é uma rápida encenação, geralmente cômica em teatro, rádio ou televisão. O termo esquete vem do inglês sketch ou skit, para sátira, paródia. É um termo utilizado para se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas, geralmente cômicas e com menos de 10 minutos de duração, com tal duração. Alguns autores já as consideram como peças propriamente ditas. Por quê, gente? Porque está aí nas telinhas, faz parte do nosso meio, né? Então não é algo assim que está distante da gente, perfeito? São frequentes em programas cômicos de televisão, mas também há casos da sua utilização no cinema ou no teatro. Por exemplo, stand-up comedy e nos cafés concerto. Hoje nós estamos aí, né, muito falado o stand-up. Ah, vamos lá no stand-up, vai ter lá um pessoal muito legal, é cômico, o pessoal a gente ri muito, muito engraçado. Então, tá aí. Então, as noites aí, tem muito desses comedy aí. Então, vamos lá. Perguntando para vocês, o que é um stand-up comedy? A. Certo tipo de espetáculo humorístico, uma comédia na qual o protagonista atua em pé e sozinho. B. Um tipo de espetáculo teatral, geralmente dramático, em que o ator atua todo o tempo sozinho. C. Um tipo de espetáculo televisivo em que pessoas são surpreendidas por atores nas ruas. O que vocês acham que é? Já ouviram falar do stand-up, não é verdade? Do comedy. Tenho certeza ali que os pais, né, a família, ou até vocês mesmos já foram, já visualizaram, já assistiram alguma coisa. Então vocês conseguem responder ali com vocês. Tranquilinhos lá? Conseguiram, né? Claro, professora. Então, o stand-up comedy é A. Certo tipo de espetáculo humorístico, uma comédia na qual o protagonista atua em pé e sozinho. Temos muito aqui em Curitiba, né? E muitas outras cidades também aí, porque faz parte aí do nosso de hoje, é um momento, né, da comédia, né, do humorístico, de poder lá dar risos ao povo, perfeito? Atividade 3. Vamos pensar mais um pouquinho ali, visualize o desenho, muito importante, a imagem ali, ela é assim, ela traz para você sobre o que nós estamos falando. E lá, apesar do nome, onde pode ser apresentado um esquete teatral? Onde que eu encontro isso? Né? Com vocês lá.
Facinho, né, pessoal? Cafés concertos tem, na televisão, no rádio, nós temos aí na nossa telinha o tempo todo aí, tá lá, estamos se divertindo com algumas cenas cômicas ali. Então, muito fácil lá, né? Apesar do nome, onde pode ser apresentado um esquete teatral? Ele é apresentado em lugares diversos, teatro, teatro de revista, circos, cafés concerto, televisão, rádio, escola, igreja, empresas e etc, né? Então sempre alguém pega lá e mostra pra gente ali as cenas cômicas, perfeito? Continuando lá, né? Então o que nós estudamos hoje? Esquete teatral. Falamos ali sobre esse gênero, né, cômico, né, que leva às vezes ao ridículo, leva à dramaticidade, perfeito? É um texto curto, menos de 10 minutos, por quê? Porque está na telinha de televisão, né? Você fica fica cansativo, tem aquilo que vem, solta lá, né, uma comédia pra gente, uma piadinha, algo assim que faz às vezes a gente refletir, rir, né, ser feliz ali por um momentozinho de tal situação, muito legal ali, ok? Então lá, o que estudamos hoje? Reconhecemos as características do gênero esquete teatral, identificamos diferentes formas de manifestação do esquete em ambientes diversos, né? Falamos ali do Zorra Total na telinha, no rádio, sabemos que encontra também no circo, no teatro, então está presente aí em todos os lugares. É o nosso momento também, perfeito? Então, até já!